Eu consegui comprar 3 carros com essa técnica que eu vou te mostrar. Então preste bastante atenção. Um desses carros é esse aqui, ó. Essa Mercedes aqui, beleza? Tá vendo? Então, veja bem, não é tipo de uma pessoa que está contando apenas teoria para você. É uma pessoa que vivencia isso. É uma técnica bem simples, é de respiração e conexão com o seu coração e com o seu desejo, para que você atraia isso mais rapidamente. Preste bastante atenção. Nós vamos utilizar o Ho'oponopono magnético junto. Primeiro a gente faz o Ho'oponopono magnético, depois a gente faz essa técnica de respiração, aí você vai potencializar. Mas o que acontece? Tudo está ligado à sua parte emocional, porque a emoção ela é mais poderosa do que somente a mentalidade. Veja bem, a sua emoção também está ligada com a parte subconsciente. Então eu quero mostrar para você como que aconteceu isso aí. Eu estava já há muitos anos, por exemplo, já nesse caminho da espiritualidade, lei da atração, reprogramação mental, só que eu estava buscando uma técnica que acelerasse os resultados. Veja bem, eu estava buscando uma técnica para acelerar os resultados. Eu já vinha fazendo a reprogramação mental, minha vida financeira já estava muito bem, a parte mental, saúde, paz de espírito, já estava fluindo com todo, a vida já estava maravilhosa. Uma vez eu visualizei que tinha um sonho de morar na beira da praia, ficar lá, fazer caminhada na beira todo dia. Eu tinha um sonho, né? Porque eu não moro na praia, eu moro em Brasília. Então eu tinha esse sonho de não quando aposentar, mas tipo agora mesmo. Porque eu falei, eu tenho um sonho agora de quero viver na praia, só que não é na cidade da praia, na frente da praia, tem aquele estilo de vida. E utilizando técnicas como essa que eu vou te mostrar. O que aconteceu? Rapidamente eu estava na frente da praia, morando na frente da praia, da forma que eu imaginei. Então aquilo, cada conquista que eu consegui através dessas técnicas, isso serviu para que eu trouxesse aqui para você. Veja bem, eu visualizava eu morando na frente da praia, só visualizava. A técnica que eu vou te mostrar hoje é ainda mais simples ainda. Eu visualizava eu morando na frente da praia e agradecia por aquilo. Então eu fazia isso diariamente, visualizava, agradecia. De repente, eu estava morando lá na Bahia, em uma cidade que eu acho muito legal, assim, aquele estilo de vida, aquela cultura para aprender mais sobre a Bahia, que é lá em Ilhéus, e morando na frente da praia. Eu abri o portão de casa às 6 horas da manhã, olhava para frente assim, aquele mar maravilhoso, às vezes os navios passando ali, os pescadores pescando ali na beira da praia. Então aquele estilo de vida, aquilo para mim era um sonho realizado, não tipo daqui 20 anos realizar o sonho, mas foi um sonho rápido assim, tipo, acho que foi 1 ano o prazo aproximadamente assim, que eu de repente fui morar na praia. Claro que, ó, veja bem, eu tinha trabalho, família, um monte de situações que me conectavam, por exemplo, com Brasília. Então não era uma coisa só assim, vou morar lá e largar tudo aqui, filho, entende? Então as coisas se organizaram naturalmente e fizeram com que eu fosse para lá. De repente, eu visualizava, agradecia, soltava, visualizava, agradecia, soltava. Eu usava a técnica de reprogramação para mudar algumas crenças, porque isso eu já venho utilizando há muito tempo, são mais de 20 anos de pesquisa e prática, que hoje vocês utilizam a ressonância mental, a minha ferramenta, que conecta com arquétipos, tem códigos arquetípicos, você acessa a sua versão mais avançada. Então é isso aqui é transformação humana, para que você seja uma versão melhor do que você é hoje, para você alcançar o seu potencial, o máximo naquele momento. É isso o que nós fazemos aqui. Não é somente utilizar a lei da atração e etc. Nós trazemos informações para que você alcance o seu potencial, para que você viva a vida que você quer, para que você faça o que você quer, não fique sendo empurrada pela vida, ou a vida fique te conduzindo, te manipulando, as pessoas, né, te manipulando também. Então, para você assumir esse controle, assumir esse poder que você tem, o poder pessoal, para que você tenha, nós podemos dizer que é o poder infinito. Por que é o poder infinito? Porque não tem limite. Hoje você tem um poder e o seu poder continua crescendo. A sua capacidade de viver a vida que você sonha, a vida que você
deseja, a vida que você quer, fazer o que você quer, morar onde você quer, tem que ser infinita. Essa sua potencialidade tem que se continuar expandindo. Não pode limitar. Tipo, chegou agora num limite e acabou. Não. Então veja bem. Eu visualizava, de repente, agradecia. Visualizava, agradecia, ficava nessa. Aí eu parei de fazer isso um tempo. Sabe aquela história de soltar? A gente tem que confiar. E continuei fazendo o meu trabalho, seguindo a minha vida. Só que as coisas estavam lá do dia para a noite, de repente. Normalmente as coisas acontecem assim. Começaram a acontecer alguns problemas, começaram a dificultar as situações do entorno. Aí eu comecei a fazer algumas mudanças rapidamente. Quando eu vi, eu estava sendo conduzido para essa cidade na frente da praia. Foi assim, chega um momento que é como se você perdesse o controle, assim, o ego perde o controle, porque as coisas, quando você busca, o universo te conduz para essa sua busca. Então você tem que ver bem o que você quer, porque funciona. Então o que você quer realmente? Quer mudar de cidade? Aí de repente o universo te empurra, igual aconteceu comigo. Você quer mesmo? Aí quando eu vi, eu já estava sendo como se fosse quase que na marra. Você vai para lá agora. E eu fui. Foi quase que eu fui, pegou pela mão assim, sabe? E levou. Foi incrível, incrível mesmo. Então eu gosto de compartilhar aqui com vocês as situações reais que aconteceram comigo mesmo. Não é somente teoria. São coisas que aconteceram na minha vida. Agora veja bem, eu vou mostrar para você como que você vai fazer essa técnica. Ela é bem simples. Primeiro, você vai respirar. Só que a primeira respiração ela é um pouquinho rápida. Você vai fazer 3 respirações. 3, ok? É assim. Você vai puxar rápido pelo nariz e soltar. Só que bem rápido. 3. Tem que ser assim. Vamos de novo. Repetir. Vai fazer 3 vezes. Aí você vai ativar a sua energia. Você vai pegar e vai bater em você assim, de levinho. Não é para te se machucar não, mas é sério. Para dar uma ativada nesse seu corpo. Fazer essa energia que talvez esteja estagnada, circular no seu corpo. Do lado do coração, não em cima assim, do lado. Você só dá umas... É ativa, esquenta o seu corpo. Não é para machucar não, é levinho assim, tá bom? Não é para se machucar não. Aí você... deu uma ativada, ok. Aí você vai levantar suas mãos. Levantar e vai balançar um pouco. É sério mesmo. É para circular essa energia. Balançar, ok. Sacudiu. Tudo bem. Aí depois que você fizer isso, você senta e coloca as mãos para cima. É em ato de recebimento. É isso mesmo. Recebimento. Você já deu aí a sua vida toda, ok? Está ajudando as pessoas, trabalhando, fazendo sua parte. Então nesse momento você tem que se abrir para esse recebimento. Aí você coloca as suas mãos para cima, ok? Colocou e vai sentar e relaxar. E vai agora respirar profundamente. 3 vezes também. Respirou profundamente, pode ser bem profundo mesmo. Puxa bem o ar e solta. Aí você vai fazer isso 3 vezes e relaxar. Aí solta um pouquinho, solta os ombros. Você vai fechar os olhos, ok? Vai pensar no que você quer, não precisa visualizar, não precisa nada. Só pense no que você quer. Por exemplo, essa situação, eu queria... é para você mexer nas suas emoções aí mesmo. Eu queria morar na praia, lembra disso? Queria morar lá na praia. Então... você vai pensar nisso, morar na praia. Ou a situação que você quer, uma renda de 100 mil por mês, 50 mil por mês, 200 mil, um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, qualquer coisa, um relacionamento harmonioso, feliz, semelhante, pessoa semelhante a você e assim por diante. Ok, aí você vai pensar nisso e vai usar o Ho'oponopono magnético, que eu desenvolvi aqui, foi um aperfeiçoamento no que já existe por aí. Aquele da havaiano, tem o Ho'oponopono havaiano, aí tem o Ho'oponopono mágico aqui do Brasil, da Beth Russo, nós temos o Ho'oponopono magnético, que ele é mais rápido, mais poderoso, preste bastante atenção. Você vai repetir 33 vezes, pronunciar, por exemplo, casa, minha casa, a casa que você quer, dos seus sonhos, o carro, alguma coisa.
eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão. Essas são as palavras, ok? Elas são diferentes um pouquinho. Você vai fazer 33 vezes. Faça isso por 3 dias. Você pode fazer por 33 dias, é mais potente ainda, porque é mais profunda a transformação das emoções. Pode fazer isso por 33 dias. Por isso que é importante você colocar em prática o que a gente ensina aqui. Não adianta você só assistir o vídeo e não colocar em prática. Então anote aí, vê se pega um papel e uma caneta, volte um pouco o vídeo e anote, porque isso é poderoso. Eu usei realmente, de repente eu estava morando na praia, comprei esse carro aqui, por exemplo, utilizando isso aqui que eu estou te falando. Você dá uma mexida nas emoções, talvez tenha alguma crença negativa aí. É claro que eu uso também a ressonância mental todos os dias na hora de dormir. Todo dia mudando as crenças, mas também eu uso algumas técnicas para ir dando uma mexida mais nas emoções. É claro que a ressonância mental você não precisa nem de técnica mais alguma se você utiliza ela, mas para dar uma potencializada, para te lembrar, agir, sabe? A ação é importante durante o dia, para você não se esquecer. Então é bom a gente estar consciente, aquela questão do orar e vigiar, ok? Orar, vigiar e ação. Tudo bem, já passei para você. Você vai fazer isso, pode ser 3 dias apenas, 3 dias. Depois que você fizer 3 dias, ou melhor, faça agora e conte o que você sentiu. Porque a gente sempre sente alguma coisa boa. Normalmente a não ser quem está muito distante da sua essência, mas quem está um pouquinho próximo, um pouquinho, uma gotinha, um grão de mostardazinho pequenininho, já vai sentir alguma coisa. Faça aí e conte aqui o que você sentiu. Ou depois dos 3 dias, faça os 3 dias aí e conte alguma diferença, como alguma coisa começou a acontecer, algum pensamento novo, algumas ideias, alguma conexão com uma pessoa diferente, alguém chegou do seu lado e falou alguma palavra diferente, você viu algum vídeo diferente, você pensou numa coisa, sincronicidades, sabe? Tipo coincidências, você pensa numa pessoa, a pessoa fala com você, te liga e as sincronicidades vão aparecendo, as coincidências, que não são coincidências. É o universo te mostrando que você está entrando no fluxo do universo, no fluxo de Deus. Aí você está no caminho certo, tá legal? Faça isso, vai ser ótimo. Conte para mim. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo. Eu fiz exatamente 500 mil reais com essa técnica e eu quero que você coloque em prática na sua vida. E esses 500 mil aconteceram em um prazo relativamente pequeno. Preste bastante atenção, que dá para você colocar isso em prática na sua vida hoje mesmo e você já pode começar a ter resultados em uma noite. Veja bem, eu quero mostrar para você primeiro o que estava acontecendo. Eu estava em um momento de transformação na minha vida, bem delicado. Eu estava cuidando da minha mãe, ajudando a cuidar da minha mãe, que estava passando por um momento de desafio. E eu, como pai, eu sou solteiro, tenho uma criança e eu cuidando de uma criança. E aconteceu um problema nesse momento que eu estava ajudando a cuidar da minha mãe, em uma fase de desafio da vida dela, cuidando de uma criança pequena, e eu tinha uma empresa que estava fluindo, indo muito bem, o dinheiro fluindo tranquilamente, mas aconteceu algo muito desafiador, que eu tinha um produto específico que era o que dava mais lucro para essa empresa minha, e esse produto era como se fosse algo que não ia ter problemas algum. Eu imaginava isso, eu tinha isso na minha mente. Eu tinha esse produto como se fosse algo que duraria a vida toda. Eu teria aquela renda daquele produto específico a vida toda. Parecia que seria assim. Só que do dia para a noite eu tive um probleminha, um problema operacional que fez com que a venda desse produto fosse bloqueada do dia para a noite. E esse produto era o que fazia que eu tivesse lucro naquele momento. Então veja o que aconteceu. Do dia para a noite eu tive a minha renda completamente cortada praticamente. Naquele momento eu não tinha múltiplas fontes de renda que pudessem manter a minha vida, arcar com os custos da minha vida. Ainda mais naquele momento que eu estava dando um apoio para minha mãe, ajudando ela e estava gastando muito dinheiro. Ela teve um problema naquela época,
e precisava de ajuda, eu precisava estar ali presente e inclusive os custos, as despesas estavam altas. Só que do dia para a noite, o meu lucro foi praticamente cortado. E eu estava ali de repente com minha mãe, com meu filho e sem saber o que ia fazer. Entre aspas, sem saber porque eu já vinha estudando há muito tempo sobre lei da atração, física quântica, espiritualidade, reprogramação mental. Eu já tinha realizado algumas reprogramações na minha mente, no meu subconsciente, só que eu percebi que havia algo que precisava ainda ser transformado. Existiam crenças ainda que precisavam ser transformadas. Então, eu comecei a utilizar a ressonância mental que vocês têm acesso hoje, a versão atual, por exemplo. Logo no primeiro dia que eu comecei a utilizar, eu já tive pensamentos novos. Então, aquele momento que parecia um desespero, que em um primeiro momento parece desesperador realmente. Se você tem uma renda, uma boa renda, você tem uma vida confortável, e do dia para a noite aquela sua renda é cortada, quando você olha e fala, o que eu vou fazer? Você fica um pouco chocado, podemos dizer. Então, naquele momento, eu comecei a utilizar essa versão que as pessoas utilizam, os meus clientes, as minhas clientes utilizam, e na primeira noite eu já tive algumas novas ideias. Só que, junto a utilização da ressonância mental, eu também utilizei algo que eu vou compartilhar hoje aqui, que eu chamo de Ho'oponopono magnético. Ele é diferente do Ho'oponopono mágico, ou pode chamar de Ho'oponopono mágico. O que ele é diferente? Ao invés de ser 108 repetições, nós repetimos apenas 33 vezes. Eu que desenvolvi, aperfeiçoei a técnica do Ho'oponopono e criei esse que eu chamo de Ho'oponopono magnético. Ele é diferente um pouquinho, porque ao invés de fazer 108 repetições, eu utilizo o número arquetípico 33. Então a gente repete 33 vezes, porque esse número, para nós do Ocidente, tem um profundo impacto no inconsciente, no subconsciente. Então é um número mestre, um número arquetípico que faz com que o impacto seja mais rápido do que nós utilizarmos o 108. Isso na prática eu constatei e várias pessoas que utilizam também essa técnica constataram. Para poucas pessoas que eu havia passado isso aqui, mas eu passo em forma aqui nos vídeos, em forma de vídeos curtos, mas eu não explico bem como que funciona isso. Hoje eu estou explicando com mais detalhes e nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes ainda. Então, ao invés de você repetir 108, você vai repetir 33 vezes. E você pode fazer 33 vezes 3 dias, você pode fazer vezes 6 dias, vezes 9 dias, pode fazer nesses números, sempre 3, 6, 9, ou você pode fazer, se você quiser algo ainda mais profundo, para você ter resultados mais profundos no seu nível emocional, no seu nível mental, no seu subconsciente, você pode utilizar 33 vezes 33. Só que esse Ho'oponopono magnético, ele também muda algumas informações, as palavras que eu já vou mostrar para vocês, como você vai utilizar isso e certamente você vai ter resultados incríveis. Em poucos dias, como eu disse para você, eu tive esse lucro aí de aproximadamente 500 mil reais. Veja bem, eu estava em uma situação muito difícil, delicada, com minha mãe, com meu filho pequeno. De repente a minha renda foi cortada, só que como eu já estudava há muito tempo esses assuntos, eu sabia que naquele exato momento, havia alguma transformação maior que eu precisava passar. Então aconteceu o que é chamado de salto de consciência ou salto quântico, porque eu estava em um momento que precisava ser transformado, precisava ser mudado. Então, um meio de acelerar aquela situação que eu mesmo estava buscando era deixar uma antiga situação, abandonar aquele meu passado, soltar, lembra daquele ensinamento muito importante que é o soltar, o ensinamento inclusive
do taoísmo, você precisa deixar a coisa fluir, deixar o fluxo do todo, do tal, fluir naturalmente, o fluxo do todo-poderoso Deus. Você pode ser de qualquer religião. Eu não estou falando aqui de religião, de corrente espiritualista nenhuma. Simplesmente que existe o todo, existe o vácuo quântico, que nós sabemos que é Deus, já está evidenciado, comprovado pela ciência. Também nós sabemos que nós interferimos na nossa realidade. O experimento da dupla fenda já mostrou isso. Se você não conhece o experimento da dupla fenda, recomendo que pesquise mais sobre o assunto. Tem no YouTube Doutor Quanto, você vai saber mais sobre o tema. É fundamental, é muito importante que você compreenda esse experimento que vai fazer muita diferença na sua vida. Inclusive, essa técnica que a gente está apresentando aqui é comprovada que funciona porque você foca em alguma coisa e a sua observação interfere na sua realidade. Agora, então, eu quero dizer para você como que você vai fazer essa técnica. Ao invés de você utilizar aquelas palavras conhecidas do Ho'oponopono, a gente vai mudar um pouquinho, mas saiba que essa versão aqui ela é ainda mais rápida e mais poderosa. Veja bem, você só vai falar as palavras eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão, ok? Eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão. Você vai escolher alguma coisa na sua vida, por exemplo, alguma situação que você precisa resolver, você precisa de ajuda naquela situação. Então, nessa situação específica, eu estava com minha mãe, com meu filho e uma situação da minha empresa que precisava ser melhorada. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a falar assim: mamãe, eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão. Filho, eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão. E fazendo isso 33 vezes por dia, ok? Você pode pegar qualquer situação. Eu também pegava a minha empresa e fazia empresa, eu te amo, pensando na minha empresa, eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão. Dinheiro, eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão. Em pouco tempo, mas foi muito rápido mesmo. Aquilo foi tão incrível que, sabe, eu agradeci tanto por ter acontecido aquele corte naquela renda específica, porque se não tivesse acontecido aquilo, não teria surgido uma nova situação, porque surgiu um novo produto, uma nova operação nos meus negócios, e com essa nova operação eu fiz rapidamente mais de 500 mil reais em pouco tempo, mudando a minha mentalidade, mudando algumas crenças que ainda precisavam ser mudadas. E claro, eu utilizei essa técnica do Ho'oponopono magnético junto com a ressonância mental. Eu utilizava a ressonância mental, a minha ferramenta, durante o sono, porque a gente acessa códigos arquetípicos, acessa consciências de arquétipos, acessa níveis mais elevados de consciência, a sua consciência fica mais expandida, você acessa informações. Quando você acorda, por exemplo, quando você acorda, você tem novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos. Então, eu utilizando a ressonância mental junto, à noite eu apertava o botão para dormir, só apertar o play, e quando eu acordava, as ideias surgiam naturalmente. Eu fazia essa técnica do Ho'oponopono magnético e colocava em prática rapidamente, em poucos dias, muitas quantidades de dinheiro começaram a entrar na minha vida. Isso é um caso real que aconteceu de fato na minha vida e gostaria de compartilhar com você. Então eu agradeço a Deus por ter surgido aquele aparente problema, porque naquele momento o que estava acontecendo é que eu estava mudando de realidade. Eu queria uma realidade melhor, mas para que aquela realidade melhor surgisse, aquela antiga realidade precisou ser retirada da minha vida. Então ela foi retirada e uma nova surgiu. Saiba que se você está passando por um momento difícil na sua vida, pode ser que você esteja muito perto da transformação que você está buscando. Aconteceu comigo, está acontecendo com as minhas clientes, com os meus clientes.
E certamente você também pode melhorar a sua situação seguindo essas recomendações. Então você pegue essas informações que eu passei para você e coloque em prática. Não deixe só o vídeo aqui como um meio de entretenimento. Coloque em prática mesmo. Então pegue alguma situação que você quer resolver. Pode ser a situação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, familiares, qualquer coisa. Utilize isso aqui. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, gratidão. Repita 33 vezes, pode ser 3 dias, 6, 9, 33. Recomendo que faça até 33 dias, porque assim é mais profundo ainda a transformação, dependendo do que precisa ser transformado, e você vai ter resultados certamente, porque sempre funciona. Gratidão por sua presença e até o próximo vídeo. Um amigo que fez mais de R$1 milhão em um curto período de tempo, mais de 1 milhão de lucro. E eu vou te dizer o seguinte, o que eu aprendi com ele? Ele mostrou que a sua vontade de vencer tem que ser muito forte, a sua força de vontade. Mas para isso você pode mudar a sua mentalidade. Eu vou mostrar essa história para você colocar em prática na sua vida o que eu aprendi com essa história. Veja bem, tem um discurso famoso que se chama vontade de vencer. Eu aprendi, eu peguei informações inclusive com o Tony Robbins a respeito desse discurso. O que acontece? Você precisa ter essa vontade aí na sua vida de transformação, como se fosse essa vontade de respirar, sabe? A mesma vontade que você sente, essa energia que faz você respirar, para você alcançar um objetivo, se essa vontade for semelhante a isso, essa força, assim, essa vitalidade direcionada para alguma situação na sua vida, certamente você vai conseguir o que você está buscando. Mas eu posso mostrar para você com uma técnica para mudar essa mentalidade se você ainda não alcançou o que você gostaria. Fique até o final porque certamente isso vai transformar a sua mentalidade só de você colocar essas palavras que eu estou falando para você no seu cotidiano, no seu diário aí, no seu dia a dia. Todo dia na hora de manhã e na hora de dormir você lembrar dessas palavras fielmente, você já vai mudar essa sua mentalidade. Agora, preste bastante atenção. Nós estávamos reunidos uma vez e havia um negócio em um lugar distante, em uma outra cidade, e ninguém tinha conseguido implementar um negócio lá nessa cidade, dessa região em que nós estávamos. E de repente nós começamos a falar e as pessoas que estavam próximas disseram que não seria possível. Aquilo, ninguém havia conseguido fazer aquele tipo de negócio e muito menos conseguir R$1 milhão com aquele tipo de operação. Mas eu observei que realmente havia aquela possibilidade, porque muitas pessoas não estavam indo lá mesmo, realmente as pessoas não estavam tentando fazer aquilo lá. Só que havia um espaço muito grande para que aquilo acontecesse. Então aquelas pessoas não tiveram aquela visão, só que esse meu amigo, ele estava realmente com essa vontade inabalável, com essa força de vontade muito grande. O que aconteceu? Inclusive, até uma vez nós estávamos reunidos em um local, aí teve uma pessoa ao lado que falou assim: eu acredito que o maior segredo para você ter conseguido chegar onde você chegou agora, eu acredito que é a força de vontade. Porque com força de vontade é relativamente fácil. Na hora ele falou assim, não, mas tem que trabalhar muito, não sei o quê. Mas a gente foi conversando e realmente percebemos que esse é um ponto fundamental, a sua vontade. Porque se você tem crenças aí que não permitem que essa sua vontade, que é algo natural do ser humano quando ele quer melhorar em alguma situação, essa sua vontade não está brotando em você, não está sobressaindo as suas outras intenções, tipo assim, você tem vontade hoje de assistir a um jogo de futebol, mas essa sua vontade de assistir a um jogo de futebol ou fazer uma outra atividade, ir a um barzinho e fazer outra coisa, essa sua vontade, ir para um aniversário de uma prima, de uma tia, de uma irmã, essa sua vontade, ela é maior do que essa sua vontade de conseguir alguma coisa específica na sua vida? Tipo assim, você quer melhorar sua renda, aumentar seu patrimônio, um relacionamento novo, a sua saúde. O que é maior?
dessas suas vontades. Então, se essa vontade de coisas que não vão trazer realmente resultados para você forem maiores do que essa que vai trazer resultados, você precisa mudar aí, equilibrar algumas situações para que o peso dessa vontade que vai gerar coisas que você quer de verdade tem que ser maior, tem que ser mais impactante na sua vida. E tem como você fazer isso mudando algumas informações na sua mente. Então perceba que nós estávamos lá nessa reunião, então todo mundo falou, não, isso aí é muito difícil, praticamente ninguém conseguiu fazer isso. Nós falamos, não, eu acho que existe um caminho, nós podemos fazer essa experiência, porque ele estava com a vontade. Nós tínhamos também vontade de fazer algo diferente para que aquilo acontecesse. E o que de fato nós fizemos? Nós nos dedicamos por 6 meses. Eu falo nós porque eu participei daquela operação, porque eu estava, inclusive, querendo aprender mais sobre aquele assunto e vi boas possibilidades para que aquilo acontecesse. Então, realmente, nós nos dedicamos por aproximadamente 6 meses para aquilo acontecesse. Veja bem, 6 meses sem ter resultados, mas confiantes que mais cedo ou mais tarde aquilo poderia acontecer. E nós nos empenhamos. Na verdade, eu não tinha dúvida naquele momento. Eu olhei a situação como um todo. É claro que poderia mudar algumas coisas, existem variáveis que a gente não identifica quando a gente vai na direção de algum objetivo. Surpresas acontecem a todo momento. Só que, de modo geral, eu percebi que aquilo ali tinha potencial de gerar mais de R$1 milhão, R$1 milhão aproximadamente. Então eu falei, vamos nessa direção. E seguimos nessa direção. Ele tinha vontade, eu tinha vontade, nós nos unimos e formamos o que é conhecido também por Mastermind. Nós formamos uma Mastermind na direção daquele objetivo em comum, que geraria resultados para ambos. E seguimos naquela direção. Até mesmo com pessoas muito experientes. Tinha uma pessoa que ele já tinha faturamento de mais de R$100 milhões. Veja bem, essa pessoa tinha faturamento de mais de R$100 milhões, já era acostumado com aquele tipo de negócio. Até essa pessoa diz que aquilo ali provavelmente não seria um bom negócio, que aquilo era muito arriscado. Só que nós estávamos com uma visão diferente, uma visão mais nova, uma visão mais moderna, com outros pontos de vista. Essa pessoa que já tinha essa experiência, veja bem, uma pessoa grande já, com uma experiência grande, mas ela não conseguiu identificar aquilo. Só que nós não tínhamos a experiência naquela situação, só que nós tínhamos uma vontade muito grande. Aquela vontade nos impeliu naquela direção. Quando você tiver essa vontade, saiba que é o seu eu, a sua essência maior que está te impulsionando naquela direção. É como se o amor de Deus estivesse te impulsionando na direção de algo que vai ser bom para você. Então, quando você sentir essa vontade na direção de algo, você confie nessa vontade. Essa vontade é esse amor, porque essa essência que é você, ela é amor. E esse amor que te conduz, te impulsiona e você sente como essa vontade de melhorar alguma situação. Então pode confiar nessa sua vontade. É claro que as crenças de grande parte das pessoas ficam aí na cabeça, né? Azucrinando, ficam aí conversando, não, mas isso não é assim, isso não deu certo, isso não sei o quê, e até mesmo de pessoas do nosso entorno, mas saiba que nós também passamos por isso. Então, nós pegamos essa vontade e seguimos nessa direção. Num prazo de aproximadamente 6 meses, nós conseguimos fechar aquele contrato e gerou mais de R$1 milhão aproximadamente naquele contrato, nesse nosso negócio. Veja bem, isso serve para te mostrar que qualquer situação que você esteja vivenciando aí na sua vida pode, veja bem, melhorar. E naquele momento, veja, nós ficamos 6 meses sem retorno financeiro algum, mas confiantes que aquilo daria certo. E deu certo. Só que
eu vou trazer algumas informações que faziam parte já do meu mindset naquele momento, que eu já trouxe até em outro vídeo e certamente vai fazer diferença na sua vida. Se você já assistiu ao outro vídeo que eu falei sobre essas palavras, estou falando para você lembrar, e se você não anotou, pega uma caneta, um papel e anote hoje. Anote, lembre de colocar isso aí como parte do seu mindset, da sua mentalidade. As palavras são aquelas que eu já citei e são muito simples. Tenho, sou, agradeço. Você tem que utilizar isso aí na sua vida. Tenho. Então você sempre tem que falar tenho uma mente próspera, tenho mais de 100 mil reais na minha conta bancária, mais de 500 mil reais. Mesmo que você não tenha, você não está mentindo, porque você está fortalecendo a sua mentalidade inconsciente. Você precisa afirmar que eu tenho, eu sou, eu agradeço, eu tenho, sou e agradeço. Agradeça antes de ter o que você busca, porque isso é fé. Sabe? Se você quer alguma coisa, aí tem gente que eu já vi nos comentários dizendo assim, quando eu falo assim, fale isso, agradeça antes de ter, aí a pessoa, eu vou mentir, olha a mentalidade da pessoa que está limitada. Eu vou mentir para mim, eu não estou vendo isso na minha conta, eu não estou vendo isso, que isso não vai acontecer, como que eu vou ficar mentindo? A pessoa está mentindo, não, se ela não acredita, aí fica muito difícil, precisa repetir várias vezes, inclusive para mudar essa mentalidade, para mudar o não acredito para o acredito. Por isso que a ressonância mental, a minha ferramenta, muda a mentalidade da pessoa só apertando um play. Aperta o play na hora de dormir, aquele não acredito passa a ser acredito. A fé da pessoa aumenta naturalmente, automaticamente, quer a pessoa queira ou não, a fé dela aumenta. Aí depois não tem mais volta, porque a fé aumenta, aí é só ela seguir na direção desse impulso, que é essa força de vontade que está dentro dela, dentro da sua essência. Sabe? Então use essas palavras aí para qualquer coisa que você tenha como objetivo. Você pode até escrever, saiba que isso vai transformar a sua vida. Vai transformar porque é muito poderoso. A palavra tem poder, tem muito poder. Então use a sua palavra para profetizar coisas boas na sua vida. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo. O José surpreendeu completamente. Trabalhava com day trade, tinha um sonho de ficar multimilionário com day trade. O que aconteceu? Pegou lá uma casa que ele tinha, assim, era uma casa simples de 2 quartos, vendeu a casa por um preço bem baixo, pegou metade do dinheiro, ainda bem que foi só metade, e foi lá e investiu em curso de day trade, investiu em aplicar o dinheiro em day trade. E adivinha o que aconteceu? Você que conhece o day trade, o investimento lá, comprar e vender, trabalhar no mercado, imagine o que aconteceu com... Veja bem, imagina o que aconteceu. Ele perdeu todo o dinheiro nas operações. Infelizmente, aconteceu isso. Agora, veja bem o que aconteceu de fato e como que ele conseguiu reverter essa situação, para que sirva de exemplo para você. Se você tem vontade de trabalhar nesse mercado, no mercado de day trade, preste bastante atenção. Tem uma estimativa aí que é aproximadamente 1% das pessoas que têm realmente lucro nesse mercado. O que acontece? Antes de começar, é necessário a pessoa pesquisar sobre o assunto para qualquer setor, qualquer coisa que você for fazer, qualquer setor da sua vida, até uma carreira, um emprego, investir em alguma coisa, qualquer coisa é necessário você buscar informações primeiro, porque senão a pessoa vai naquela situação de tem que dar certo porque vai dar certo, porque comigo vai dar certo, sabe, assim, de forma praticamente irracional. Ela acha que vai dar. Então, tem pessoas que chegam aqui, por exemplo, e falam assim, não, agora porque agora eu descobri essas informações sobre lei da atração, sobre mentalidade, sobre prosperidade, abundância, física quântica, energia, cocriação, então agora ficou fácil, eu vou pensar aqui e já pronto, eu já estou multimilionário. Vai com calma, calma. Lembra que uma parte importante
é a parte da ação, a parte do trabalho, a outra de estudar e a outra de ajudar. Tem outras informações envolvidas que a gente ensina aqui no canal, por isso que é importante assistir mais de um vídeo, vai estudando aí, que é uma parte fundamental também, estudar. Veja bem, o que aconteceu? Ele, ao invés de buscar mais informações sobre o assunto, ele deixou aquela emoção dele profunda, que ele estava lá com aquela vontade mesmo de crescer. Isso é bom, a vontade. Mas ele deixou aquela emoção, aquela fé, mas uma fé sem usar a inteligência, sabe? Assim, tipo, jogar no tigrinho, sabe? É tipo assim, a pessoa, vou ficar milionário agora, vou jogar no tigrinho. Aí vai lá e perde o dinheiro. Não é dessa forma que você tem que utilizar a sua fé. Você tem que ter fé em uma situação que ela é coerente com a realidade, buscar informações, se outras pessoas já fizeram coisas semelhantes, qual é a probabilidade disso dar certo, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quem está conseguindo, está fazendo o quê. Sabe, quem está tendo sucesso nessa profissão, as pessoas que estão tendo sucesso, elas estão fazendo o quê? Mas os que estão tendo sucesso de verdade, não pessoas que vão querer te iludir aí para tentar te vender um curso, por exemplo. Não essas pessoas, porque tem de tudo na internet. Tem pessoas sérias, pessoas honestas, mas tem pessoas também que só querem criar uma historinha e vender dizendo que você vai ficar multimilionário em um mês com um day trade. Então toma muito cuidado, foi isso que ele acreditou. Ele acreditou que ficaria multimilionário. Inclusive, ele já conhecia informações sobre lei da atração. Não foi aqui no nosso canal, mas ele já conhecia, já tinha visitado outros canais. Então ele já usava afirmações, por exemplo, tem um canal grande aqui no YouTube, um canal aí bem conhecido, inclusive tome muito cuidado com esse canal alguns canais de afirmações positivas, porque colocam crenças de limitação e de escassez na mente das pessoas, porque essa pessoa que faz esse tipo de coisa não sabe o que está fazendo. Ela só vai montando lá afirmações, lá pega na inteligência artificial de qualquer jeito, e a inteligência artificial precisa ser ajustada, se a pessoa não tem o conhecimento para conferir e buscar mais informações, unir informações de outras fontes, outras referências. Então ela pega lá qualquer coisa, um texto lá, joga para você, e aí você coloca aquilo na hora que está dormindo, programa mais crenças negativas de autossabotagem, zona de conforto, limitação, escassez, programa porque a pessoa não sabe o que ela está te passando, ela nunca estudou na vida sobre esses assuntos e de repente vai lá e cria um textinho ali rapidinho na inteligência artificial, manda um copyright escrever e vai jogando isso na internet aí todo dia. Vai funcionar em um dia, tipo assim, afirmação positiva, use um dia e fico rico, multimilionário. Não é bem assim. Nós temos informações aqui, afirmações, que fazem parte de um novo paradigma, é um novo modelo mental, é um novo modelo de mentalidade, de mindset. Isso faz com que você tenha uma mentalidade de prosperidade, não porque pessoas ficam só falando aí sem resultados, realmente. Veja bem aqui, ó. Tô com o meu carro aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui eu comprei mesmo. Então eu tô num lugar aqui que veja bem. Então, o que eu vou dizer para você? Que você tem que ter muito cuidado com isso. Veja bem o que aconteceu com ele. Nessa situação, ele imaginou que do dia para a noite ele ia ficar multimilionário com day trade. Você tem que ter muito cuidado, tem que estudar bem essas informações para que você tenha resultados de fato com o trabalho, sabe? Com o trabalho. É lógico que tem pessoas aqui que utilizaram a ressonância mental, começaram a utilizar, em 2 meses receberam um prêmio de loteria. Aconteceu o prêmio de loteria, receberam causas na justiça que estavam paradas há muitos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem muitos casos aqui. Receberam indenizações, receberam, de repente, heranças do nada, assim, um tio deixou uma herança que a pessoa nunca nem imaginava que aquele tio fosse fazer isso, de repente o tio deixa uma herança milionária para a pessoa, já aconteceu isso. Tem muitas situações aqui em que a pessoa muda tanto a vibração dela que de repente ela acessa umas coisas realmente extraordinárias, incríveis. Temos muitos casos assim, de clientes meus. Só que não é a regra. Todo mundo aconteceu assim, entende? Sabe? No meu caso, por exemplo,
foi tudo trabalho. Não foi... Na verdade, eu recebi um pedacinho de uma herança, de um negócio, mas foi comparado a tudo que eu já conquistei, foi pequeno. No meu caso, foi a maioria trabalho. Trabalho, esse é o foco, porque primeiro, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de fazer negócios, eu gosto de crescimento, eu gosto de desafio. Então, isso é algo muito relevante na minha vida, essa parte de fazer parte de crescimento, de crescer alguma coisa, de começar algo e fazer aquilo crescer mais, expandir, melhorar, prosperar, gerar abundância, ajudar pessoas, impactar vidas. Então eu gosto disso, isso é o ponto fundamental, isso faz parte da minha essência, da minha natureza, da minha essência. Então você tem que encontrar essa essência em você. Tem que encontrar essa essência, porque esse cliente que eu falei para você, que ele perdeu lá 50% da casa dele que ele vendeu no day trade, o que aconteceu? Eu falei, o que você quer fazer? Eu tenho muitos clientes aqui que têm essa mesma visão, mas aí eles começam a mudar, né? Vai usando a ressonância mental, vai mudando, aí de repente muda a mentalidade, começa a focar em alta performance, gerar mais resultados fazendo a mesma quantidade de trabalho, por exemplo, só que de maneira inteligente, ter novas ideias, isso que a ressonância faz. Ela muda a mentalidade da pessoa com códigos arquetípicos. A pessoa está dormindo, ela coloca os códigos, aí de repente começa a ter novas ideias. O que aconteceu? Aí ele falou que ainda queria ganhar, o sonho dele trabalhar no mercado financeiro. Eu falei, mas precisa ser exatamente com day trade? Ele falou, não, pode ser no mercado financeiro. Eu falei, tá aí, olha, é a solução, tem mercado financeiro. Eu falei, você entende do assunto realmente? Ele falou, entendo, estudei educação financeira, estudei educação empresarial e etc. Eu falei, que legal então. Então o que você pode fazer? Pega essa informação que você tem, eu até postei um vídeo aqui esses dias falando sobre a gente ajudar as pessoas, para as pessoas prosperarem também. Pega essas informações que você tem, ao invés de você ficar lá no day trade, tentando ganhar dinheiro num dia assim rápido, pega essas informações e passe para as pessoas, ajude as pessoas com isso. Isso tem um valor enorme. Pega lá e coloca um valorzinho pequeno, assim, para diminuir a barreira de entrada, tipo, coloca um valorzinho lá, R$97, um produto desse seu. Você sabe mesmo? Sei. Mostra aqui o que você sabe. Ele mostrou algumas informações, eu vi e falei, isso aqui tem muito valor. Tem muita gente iniciante nos investimentos, por exemplo, quer investir, colocar o dinheiro dela para render, que não entendem isso aqui que você faz. E os caras aí já maiores que vendem cursos sobre isso, às vezes tem cursos mais avançados e são caros. Eu falei, pega esse seu aqui e compartilha com as pessoas por esse valor mais baixo e as pessoas vão gostar muito disso, vão querer pagar para você por este seu conhecimento que tem muito valor. Faça esse teste, ao invés de você pegar esse metade do seu dinheiro e perdeu em um mês praticamente o dinheiro, metade da casa dele. Veja bem, que absurdo, tem gente perdendo aí também em tigrinho e essas coisas, toma muito cuidado com essas coisas aí. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que diz que, não, minha irmã tá ficando rica no tigrinho. Eu falei, você tem certeza? Olha bem, não, minha irmã tá ficando rica no tigrinho. Falei, veja bem, vai pesquisar melhor. Falei, não, mas é minha irmã, ela não ia mentir para mim. Falei, olha bem o que está acontecendo lá, o que está acontecendo. Não, ela tem um link lá e aí ela mostra ela ganhando os prêmios. Olha, veja só, ela mostra ela ganhando os prêmios no Instagram e aí ela tem um link lá para as pessoas entrarem no link dela para ficar rica também igual ela. Você viu o que aconteceu? Sabe como é que ela está ganhando dinheiro? Ela está ganhando dinheiro indicando para as pessoas perderem dinheiro lá no link dela. E tá inclusive falando para a própria irmã jogar no link dela, que ela tá rica jogando no tigrinho, mas na verdade ela tá indicando. Sabe aquelas pessoas que indicam? Teve até o Felco outro dia falando aí sobre a CPI das bets e etc, que os influencers aí ficam ganhando dinheiro em cima das pessoas, né, enganando as pessoas. Não, tô ganhando dinheiro aqui. Tá ganhando nada, tá? Quem tá ganhando é ele, porque as pessoas perdem quando entra no link dele. Porque todo mundo perde, a maioria das pessoas perdem. Então eu falei, pega esse conhecimento e ensine as pessoas, mas de forma autêntica. Seja você mesmo, pode ser de maneira simples e passe esse conhecimento para as pessoas. Esse conhecimento seu tem valor, ensinar de verdade, mas seja honesto. Mostrar para as pessoas quanto realmente elas vão ganhar
nesse mercado financeiro, investimento, mostra direitinho para ela como que isso funciona, educa ela que elas têm que economizar, etc. Vai lá, mostra isso aí, você tem o conhecimento, é aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau, ele fez isso, né? Um ferreiro usando um espeto de pau, ele tinha que usar o espeto de ferro, então ele foi lá e fez o diferente do que ele tem o conhecimento, porque lembra, o conhecimento é poder quando a gente coloca em prática. Aí eu falei para ele, coloque isso em prática. Ele foi e colocou em prática. Colocou em prática, graças a Deus, ele teve a nova oportunidade, está com uma renda líquida aí de 10 mil reais por mês, com esse material que ele produziu. 10 mil, já não é, tipo, não recuperou num mês o que ele perdeu, mas pelo menos ele conseguiu agora de forma honesta, trabalhando direitinho, conseguiu com esse conhecimento, com forma honesta, autêntica, criando um negócio ali, né? Tendo a integridade de entregar algo verdadeiro para as pessoas. Então ele está fazendo isso, trabalhando direitinho, ganhando ali uns 10 mil por mês líquido. Porque mudou também a mentalidade, né? Essa mentalidade de o lado romântico da vida. Não, agora porque eu descobri agora a lei da atração e agora eu fiquei milionário agora no tigrinho. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Quer jogar, joga em outro, pelo menos. Vai lá na Mega Sena lá, e tem muita gente que ainda fala que a Mega Sena ainda tem muita falcatrua lá, né? Mas de vez em quando as pessoas ganham, pode ser você que ganha, vai lá e joga. Melhor do que tigrinho, beleza? Melhor do que tigrinho. E a da outra forma é através do trabalho e olhando as oportunidades que você tem. Você que tem esse conhecimento aqui agora, você está acima da média. As pessoas que têm esse conhecimento não tem mais crise, não tem aquele negócio de crise, é do mundo da Matrix. As pessoas que têm esse conhecimento não podem ter crise. Quando tiver alguma crise, saiba, estou com oportunidade de crescer. Oportunidade de crescer. Alguma coisa, o universo está me mostrando que chegou o momento de dar o próximo passo de crescer. Está ficando difícil, entrou um problema, tudo está se ajustando, salto quântico para você entrar em uma nova fase. Agora siga nessa direção, com essa vontade, essa força de vontade enorme dentro de você aí, tem que deixar ela pulsar, ela vibrar de dentro para fora, da mesma forma que você respira, sabe? Tá respirando? Essa vontade é a mesma vontade que você tem que ter de melhorar essa situação que você tem aí. Fazendo isso, você vai dar o próximo passo e vai continuar crescendo. Então, se você quer mais conteúdos como esse, é só se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez precisam dessa informação. Fazendo isso, você ajuda, e quando você ajuda, o que acontece? Você se ajuda, o seu magnetismo pessoal muda. Então ajude as pessoas. Gratidão por sua presença e até o próximo vídeo. A Priscila e o marido dela estavam prestes à falência. Só que tudo mudou, o jogo deles mudou completamente em poucos meses. E eu quero contar aqui para vocês que sirva de inspiração, que talvez você esteja passando por uma situação dessa. A Priscila estava com um trabalho fixo no Brasil, o marido dela também, e estava tudo correndo bem, tudo indo normalmente, como uma família tranquila, harmoniosa, estava tudo indo bem. Eles têm 3 filhos, só que chegou um determinado momento, o marido da Priscila, que ajudava com as despesas, ele foi mandado embora. Isso acontece muito, isso é muito normal, porque se você trabalha numa empresa, toda pessoa que trabalha na empresa corre o risco de ser demitido a qualquer momento. Ele já estava trabalhando lá aproximadamente há uns 10 anos e não esperava que naquele momento eles fossem ter essa surpresa, um tanto que desagradável naquele momento. Pelo menos era o que eles achavam naquele momento. A Priscila também trabalha, só que as despesas, só com a Priscila trabalhando, não estavam sendo pagas. A Priscila não conseguia pagar as despesas que eles tinham sozinha, porque era um casal, tinham 3 filhos, tem despesa de escola, uma família de classe média, e eles sempre contavam
com aquele recurso que o marido da Priscila tinha. E naquele momento, parecia que estava tudo tranquilo, porque o marido dela iria receber o famoso seguro-desemprego, eles tinham algumas reservas, e aí ficou tudo tranquilo. Então o tempo foi passando, e de repente se passaram aproximadamente 12 meses, um ano. O marido dela desempregado, ele sempre trabalhou com carteira assinada, como empregado, nunca havia empreendido, e aquela situação foi um tanto quanto assustadora em alguns momentos para eles, porque eles tinham uma vida tranquila durante muitos anos e de repente a Priscila estava tendo que arcar com todas as despesas daquela família. E o dinheiro que a Priscila recebia não era suficiente para que eles conseguissem custear todas as despesas. E o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que cortar gastos, tirar as crianças da escola particular e foram cortando gastos, mudaram para uma casa menor e assim foram reduzindo as suas despesas. Mas aí eles não esperavam uma surpresa maior ainda. Depois de aproximadamente 12 meses, a Priscila, eu estou aqui dizendo porque graças a Deus, eu estou aqui meio que dando risada assim, porque graças a Deus que a situação foi revertida. E eu vou te mostrar aqui como que ela conseguiu fazer isso. Só que depois desses 12 meses, ela me informou que ela também foi demitida do emprego dela. Só que eles estavam buscando há um bom tempo uma condição de vida melhor. Só que ela disse que não entendeu, porque como que eles estavam buscando uma situação de vida melhor e de repente a vida deles mudou tudo para pior. Assim, quase que do dia para a noite. De repente os dois estão bem, o marido vai demitido. Eles continuam seguindo em frente, achando que tudo vai melhorar, reduzem despesas, de repente ela vai demitida. Aí o desespero bateu completamente, com 3 filhos para cuidar, um monte de despesas e os dois sem renda. Só que esse momento, pense bem se isso pode estar acontecendo com você. A Priscila foi muito sábia nesse momento. Ela já tinha assistido alguns vídeos relacionados ao conhecido salto quântico. Então ela percebeu que aquele momento realmente poderia ser uma transformação positiva na vida deles, mesmo que ela tenha ficado com medo, assustada, e o marido dela também, os dois assustados, mas ela decidiu persistir, continuar. Isso é uma história muito semelhante em muitas famílias, com muitas pessoas, é uma situação arquetípica que acontece, é um modelo de vida arquetípico. Então ela pegou e seguiu em frente, buscando novas oportunidades e encontrou uma possibilidade de negócio nos Estados Unidos da América. Eles já estavam sem emprego, sem renda e conversaram, pensaram, analisaram, pesquisaram. Ali foram se passando alguns meses, só que aí eles ainda tinham alguma reserva, conseguiram vender alguma propriedade que eles tinham e foram para os Estados Unidos. Tentaram a sorte, vamos tentar lá, aqui já o negócio já bagunçou mesmo, vamos tentar alguma coisa nos Estados Unidos. Chegaram lá, foram procurar trabalho e viram que só estavam encontrando trabalhos bem simples. E aqui no Brasil eles tinham trabalhos na área administrativa, em escritório, era um outro tipo de vida. E lá nos Estados Unidos eles teriam que trabalhar de forma manual, um serviço mais simples. E eles começaram a fazer algumas atividades, inclusive a Priscila começou a fazer algumas atividades. Ela começou a fazer atividades de limpezas residenciais. Veja bem, ela trabalhava no Brasil, uma vida classe média, tinha carro, casa, uma vida bem confortável. De repente ela foi para os Estados Unidos e estava limpando residências. Mas ela encontrou um grupo de pessoas, inclusive brasileiras, tinha uma amiga dela lá, e ela começou a trabalhar junto com essa amiga. O marido ficava em casa cuidando das crianças e eles foram se organizando. Estou fazendo um resumo aqui dessa história para você entender como é interessante como que as coisas acontecem.
E nesse momento, ela disse que encontrou o meu canal aqui no YouTube e passou a assistir, maratonar os vídeos, o Caminho da Ressonância Mental. Eu tenho uma playlist aqui no canal que se chama Caminho da Ressonância Mental. Então ela foi lá, começou a assistir vídeo e assistir, disse que começou a praticar algumas técnicas, inclusive aquela técnica do 33 vezes 33, ela começou a praticar e começou a ver que algumas coisas estavam mudando. Ela e o marido dela praticando aquela técnica. Ela começou a perceber que as oportunidades começaram a aumentar, algumas oportunidades. E ela entrou em contato comigo, perguntou, pediu algumas orientações, apresentei a ressonância mental para ela, ela começou a utilizar a ressonância mental e ali se passaram mais algum tempo, alguns meses. De repente, essa amiga dela teve uma ideia delas criarem um negócio ligado a esse tipo de limpeza residencial. Então a amiga dela teve essa ideia, disse que lá nos Estados Unidos tem pessoas que estavam ganhando muito bem com isso, e ela conversou com o marido dela, viu que era uma boa possibilidade e começou a empreender nesse segmento de limpezas residenciais. Acho que foram aproximadamente 3 meses. Veja bem o que aconteceu. Aproximadamente 3 meses se passaram, as vendas dela, a quantidade de contratações que surgiram nesse negócio, ela abriu um negócio, veja bem, ela abriu um negócio em aproximadamente 3 meses, a quantidade de contratações foi enorme. Ela tinha aproximadamente 50 pessoas trabalhando junto com ela, trabalhando funcionárias dela, que ela contratou para prestar serviço em residências nos Estados Unidos, fazendo limpeza. E lá, saiba que esse serviço é muito bem remunerado. Então ela tinha 50 pessoas trabalhando. Veja bem, ela nunca tinha empreendido na vida, mas ela foi estudando, foi buscando, seguindo as orientações, colocando a ressonância mental para tocar à noite, e em 3 meses aproximadamente. É claro que tudo isso aí foi uma jornada, um processo que aconteceu na vida dela, mas desde o início que ela colocou a ressonância mental para tocar, e esse resultado específico foram aproximadamente 3 meses, porque a coisa é exponencial, como se diz. Ela foi crescendo, 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 de repente ela tinha 50 funcionárias trabalhando para ela e essa sócia dela. Aí o que aconteceu? A sócia dela, aconteceu alguma coisa lá com a família dela, no Brasil inclusive. A sócia dela vendeu a parte para ela pagar algumas prestações ainda, voltou para o Brasil e ela ficou dona da empresa lá, está lá agora com mais de 50 funcionários e o negócio continua crescendo e ela e o marido dela estão felizes da vida. O marido dela começou a trabalhar nessa empresa dela, os dois estão administrando essa empresa e a coisa está crescendo exponencialmente. Veja bem, isso é mais um caso real de acontecimentos que surgiram depois que a pessoa colocou em prática o que a gente ensina aqui, passou a utilizar a ressonância mental. Então, isso não é coincidência, isso é parte de ciência. Se você quer saber mais sobre conteúdos como este, é só se inscrever no meu canal, curtir, porque assim você recebe gratuitamente aí vídeos como esse. E mais um detalhe, compartilhe com pessoas que você acredita que vão gostar de informações como essa, que precisam de informações como essa, porque isso aqui pode inspirar essa pessoa que talvez esteja passando por um momento delicado na vida. E se você também já teve alguma experiência interessante com as técnicas que eu apresento aqui, com a ressonância mental, deixa aqui nos comentários. Fazendo isso você ajuda as pessoas, incentiva as pessoas e mostra que elas também podem alcançar o que você alcançou, está alcançando, e continue, porque vai continuar melhorando. Gratidão por sua presença e até o próximo vídeo.